Nascida na cidade praiana de São Francisco do Sul, Santa Catarina, em 19 de março de 1935, Maria José Cardoso mudou ainda criança para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde estudou Belas Artes, chegando a ser professora na cidade. Ela participou de diversos concursos de beleza ao longo de sua vida e em 1955, venceu o Miss Rio Grande do Sul. Como prêmio, ganhou uma viagem aos Estados Unidos e voltou de lá achando o outono americano a coisa mais linda que tinha visto. Depois ela representou o estado no concurso de Miss Brasil em 1956, que teve a Miss Universo de 1930, e Yolanda Pereira, na comissão julgadora. O concurso foi realizado no Hotel Quitandinha em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Derrotando 21 candidatas, Maria José não esperava ganhar, e recebeu o título sob vaias, já que o público queria que a Miss Distrito Federal, Leda Brandão, fosse a grande campeã. Ela ficou em terceiro lugar. O Miss Brasil de 1956 foi cheio de contratempos. A começar pela superlotação no Quitandinha, que foi comparada a épocas de carnaval, o que gerou ânimos exaltados e atropelos. O anúncio da vencedora levou mais de 2 horas para ser feito e até a faixa de Miss Brasil havia desaparecido misteriosamente, fazendo com que Maria José se apresentasse apenas com o maiô dourado. A confusão foi tamanha que a Miss Brasil de 1955, Emília Correia Lima, não conseguiu coroar a sua sucessora. Maria José recebeu a faixa do diretor artístico do hotel e Emília foi cumprimentar a vencedora nos bastidores, fazendo uma discreta coroação. A vitória de Maria José no Miss Brasil trouxe grandes expectativas e o título de Miss Universo, mais uma vez, era tido como certo pelos brasileiros. Ao desembarcar nos Estados Unidos, Maria José foi levada diretamente para a sala de imprensa. Ela não sabia que Marilyn Monroe e Anita Ekberg haviam estado no mesmo aeroporto horas antes, e que o público americano tinha um interesse peculiar por fotos indiscretas. Ao sentar para as fotos, ela foi surpreendida pela insistência dos fotógrafos. Não contentes com a pose glamourosa da Miss Brasil, eles se aproximaram e, aos gritos, exigiram que ela levantasse o vestido e mostrasse pelo menos os joelhos. Maria José, a princípio, não entendeu o que estava acontecendo e se irritou. Quando lhe explicaram, em bom português, ela ficou ainda mais aborrecida. Não queria levantar o vestido, mas também não queria se indispor com a imprensa. Mas se não mostrasse os joelhos, não seria fotografada. Diante dessa pressão, a Miss Brasil teve um princípio de choro. Extremamente nervosa, ela nem notou quando um representante do Daily News ergueu sua saia 5 centímetros acima dos joelhos, fazendo todos os flashes dispararem ao mesmo tempo. Ela saiu daquela situação como quem escapa de uma catástrofe. Sua crise nervosa se manifestou em um abatimento geral, suores frios e em lágrimas que brotavam sem qualquer contração facial. A cônsul do Brasil em Nova York prestou socorro à jovem. A modesta Miss não estava preparada para enfrentar os percalços da glória. No dia seguinte, ela e as outras Misses foram forçadas a levantar às 4 da manhã para um programa de televisão que só começaria às 7, mas que exigia um ensaio antes das 6. A rotina das candidatas incluía recepções, almoços e festas. Depois houve um desfile na famosa loja Macy's. O evento foi transformado em um grande show de auditório, comandado pelos comediantes Dean Martin e Jerry Lewis. Dean, com seu charme característico, limitou-se a beijar as moças e segurar o microfone, enquanto Jerry contava uma série de piadas sem graça, mas que arrancavam gargalhadas dos americanos. Quando chegou a vez de Maria José, a barreira do idioma se tornou evidente. Ela não falava inglês e Jerry Lewis não sabia uma palavra de português. A Miss Cuba até tentou ajudar, oferecendo-se para traduzir em espanhol. Jerry, confuso, perguntou se ela sabia falar brasileiro. Ao receber a resposta de que falava espanhol, que é parecido com o português, ele respondeu com uma piada: "Mas ela não é nem espanhola nem portuguesa, meu bem." E assim o auditório caiu na gargalhada. Sem entender a língua, Maria José também não compreendeu a próxima piada de Jerry, que disse para ela: "Não importa que você não fale inglês, contanto que logo mais me pague um café." Então, quando chegou o momento do desfile, Maria José estava com a faixa verde e amarela que recebeu no concurso em Quitandinha ao invés da faixa com o nome do Brasil. Jerry fez uma piada ao vê-la de costas, perguntando em altos brados: "Que tipo de bagunça ela está usando nas costas?" O auditório veio abaixo, rindo do trocadilho que ele fez com a palavra mess, que significa bagunça em inglês, e Miss. Mesmo com a dificuldade do idioma e as piadas sem graça, Maria José encantou a todos com o seu sorriso,
algo que o público americano valorizava imensamente. Já no concurso de Miss Universo, seu traje típico de gaúcha não fez muito sucesso e ela não conseguia explicá-lo. O presente de Maria José foi uma cuia de chimarrão e bomba. Incapaz de explicar seu uso, ela acabou gerando um mal-entendido ao mencionar que aquilo era uma bomba. Todos se assustaram. A confusão só foi resolvida quando os jornalistas brasileiros presentes puderam se fazer ouvir do local onde estavam. Finalmente, o apresentador, Bob Russell, entendeu, explicando ao prefeito e ao público o que era a cuia. Maria José Cardoso ficou no top 15 do concurso e o título de Miss Universo daquele ano foi conquistado pela Miss dos Estados Unidos. O resultado gerou frustração entre as candidatas latino-americanas, que se sentiram injustiçadas e ficaram revoltadas com a vitória da americana. Maria José não se destacou entre as finalistas por diversas razões: sua timidez, a barreira linguística e sua aversão aos holofotes. Ela não conseguiu se comunicar efetivamente com o público e o júri, o que prejudicou sua avaliação. Apesar disso, ela manteve a dignidade e representou o Brasil com graça e beleza. Alberto Varga, um dos jurados mais respeitados, elogiou muito Maria José, afirmando que a próxima Miss Brasil deveria ser uma combinação de Marta Rocha e Maria José. Após o concurso, ela se casou com José Luiz Silveira, com quem teve uma filha, e depois com o industrial Moacir Trussardi, com quem teve um filho. Em épocas de férias, gostava de estar junto à natureza e andar de charrete. Ela dedicou seus últimos anos de vida à igreja evangélica e a obras com pessoas carentes. Maria José faleceu no dia 23 de maio de 2019, aos 84 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca.